Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um webinar especial do BIG. Desta semana vamos começar um novo segmento, tudo o que precisa de saber sobre CFDs. Hoje o primeiro módulo será uma introdução e noções essenciais à negociação de CFDs. Antes de mais, o meu nome é Marcelo Silva, pertence às plataformas do BIG. Peço-vos, por favor, algum tipo de feedback relativamente ao som e à imagem deste webinar, por favor. Ótimo, tenho aqui informação de alguns participantes que está tudo bom, relativamente tudo a funcionar, relativamente ao som e à imagem. Antes também de começarmos, relembrar que a negociação deste tipo de instrumentos derivados apresenta um risco elevado, portanto, tenham sempre em atenção o vosso perfil de investimento, o vosso perfil de risco, para saberem se este tipo de instrumentos são adequados àquilo que procuram. Seguindo em frente, e antes de começarmos, eu gostava de perguntar aqui à audiência, e também em jeito de quebrar o gelo, digamos assim, se já algum dos participantes já alguma vez negociou a CFDs ou negocia com alguma frequência CFDs, só para tentar perceber também ganhar um bocadinho de pulso, digamos assim, à audiência. Ok, uns participantes dizem que não. Muito bem, não, ok. Ok, pronto, aqui meio dividido, alguns participantes a dizer que negociam ações, ETFs, algumas obrigações, ótimo, ok, portanto, para já aqui meio mais para o não do que para o sim, o que é bom, é um bom sinal, ou seja, que estão aqui à procura de conhecimento, apesar de não negociarem, que faz sempre sentido. Muito bem, dito isto, já tenho aqui mais ou menos um pulso. Antes de mais, também dizer que sintam-se à vontade para ir fazendo questões durante o webinar. Qualquer dúvida que tenham, vão escrevendo na caixa de mensagens. Eu volto e meia vou vendo a caixa e vou respondendo às questões que vão surgindo. Portanto, qualquer dúvida que tenham, sintam-se à vontade para me interromper, não de forma, neste caso, interromper-me de forma escrita, que eu depois vejo. Muito bem, pegando nesta curva, normalmente é uma curva, neste caso vou fazer aqui uma seta do risco dos diferentes instrumentos financeiros. Regra geral, existe esta seta, portanto, instrumentos com menos risco financeiro ficam concentrados aqui à esquerda e, à medida que nos vamos encaminhando para a direita, o perfil de risco de cada um destes instrumentos tende a aumentar. Aqui o risco é sempre entendido como sendo a volatilidade do ativo em questão. Portanto, podem haver depois outros riscos que acabam por não ser contemplados nestes instrumentos, mas aqui é a volatilidade. Portanto, na prática, qual é que é, digamos, quanto é que os ativos flutuam no mercado comparativamente uns com os outros. Portanto, e como não podia deixar de ser, do lado esquerdo, dos menos arriscados, temos os depósitos, teremos depois de seguida as obrigações, e aqui as obrigações sempre com uma grande dispersão, portanto existem obrigações com mais, menos risco, portanto tem a ver com os ratings, com o tipo de empresas ou de países que estamos a comprar, portanto há muita nuance aqui, mas regra geral serão o segundo tipo de ativo menos arriscado. Seguem-se os ETFs, portanto os fundos que são negociados em bolsa, ações, opções, warrants, CFDs e futuros. Portanto, futuros será o ponto máximo, digamos assim, em termos de risco, portanto são produtos bastante alavancados e que cobrem muitos ativos subjacentes e o penúltimo, digamos assim, como podem ver aqui, são os CFDs. Portanto, podemos ver que estamos presente um tipo de instrumento financeiro que tem um perfil de risco já bastante avançado, portanto, bastante risco. Face aos investidores que temos estado aqui a ver, têm dito que se situam mais ou menos neste espectro aqui, portanto, obrigações, ETF, ações e eventualmente depósitos. Portanto, aqui das ações para as opções é como se desenhássemos aqui uma linha no meio, digamos assim, e passamos dos produtos cash em dinheiro, digamos assim, o dinheiro que eu tenho na conta é o dinheiro que eu consigo investir, e depois os produtos alavancados ou derivados que são das opções para a frente. Portanto, é como se desenhássemos aqui uma linha imaginária neste nível. Aqui são produtos cash e daqui para a frente são produtos derivados. E já lá iremos ver um bocadinho o que é que são esses produtos derivados. Portanto, os CFDs, o que são? Portanto, o CFD, na prática, o CFD significa Contract for Difference, portanto, contrato por diferença. É este, digamos, o significado deste ativo financeiro e mais não é um instrumento financeiro, um instrumento derivado, quero dizer, que permite negociar a variação de preço de um ativo subjacente sem ter a sua posse física. Pronto, aqui já temos várias coisas vários conceitos para
para destrinçar, digamos assim. Portanto, um instrumento derivado, como o próprio nome indica, é algo que deriva de alguma coisa. Portanto, neste caso, nós vamos estar a negociar apenas o preço de diferentes classes de ativos. Portanto, no caso das ações, que se calhar é mais fácil, quando eu compro uma ação de uma determinada empresa, eu torno-me um acionista dessa empresa. Portanto, eu tenho os direitos que estão incorporados nos estatutos, digamos assim, dos investidores de cada uma daquelas empresas. Quando eu compro um CFD sobre o mesmo título, eu não tenho direito a direitos, e passo aqui a redundância, portanto, eu não tenho direitos na prática, e eu não sou um acionista, porque eu não detenho ações. A única coisa que eu tenho é um contrato com a contraparte, neste caso, se negociarem no BIG, tem um contrato connosco, digamos assim, em que nós temos um lado do negócio e vocês têm outro. Portanto, vocês estão comprados numa determinada ação e o BIG vende-vos essa posição. Se a posição for a vosso favor, o BIG depois paga-vos, digamos assim, a diferença da distância do ponto de entrada ao ponto a que vão sair, e é daqui que vem o nome, o ponto da diferença. Portanto, é este Contract for Difference, é esta tal diferença que é o vosso ganho ou a vossa perda, caso o preço de um ativo vá contra a vossa posição. Portanto, se fizerem uma posição longa, se comprarem e se o ativo desvalorizar, vocês perdem, na prática têm que pagar à contraparte. Se vocês tiverem uma posição longa e o ativo valorizar, vocês, quando realizam os ganhos, do outro lado, existe alguém que vos paga essa diferença do preço. Portanto, é este aqui o principal ponto de um contrato por diferença. No caso do mercado de uma ação, não. Vocês, portanto, compram uma ação, vendem a um preço mais caro, não é uma contraparte que está do outro lado, é simplesmente outra acionista que aceita aquele preço em mercado. Portanto, digamos, são tipos de mercados diferentes onde ocorre esta negociação. Pronto, e esta parte do facto de ser acionista ou não reflete-se aqui nesta questão do sem ter a sua posse física. Portanto, não há custódia, digamos assim, de CFDs. Quando vocês detêm ações, existe até a possibilidade de serem cobrados, digamos assim, custos de custódia. No caso dos CFDs, não, porque não existe a posse física de ações, portanto, esse custo desaparece digamos, para os clientes. Os CFDs, uma das vantagens que têm é não só serem bastante flexíveis, portanto, não temos que deter, digamos assim, os ativos financeiros, como podemos, digamos, apostar ou negociar, quer seja na subida de preço, portanto, na valorização de um ativo, como numa descida desse mesmo ativo. Portanto, podemos fazer uma entrada longa, caso estejamos compradores, podemos fazer uma entrada curta, caso estejamos vendedores, caso achemos que o mercado que queremos investir vai desvalorizar. Portanto, esta é uma vantagem sobre alguns dos ativos tradicionais. Por exemplo, CFDs nada, existem já alguns ETFs também inversos que vos permitem, digamos, apostar contra, estar curtos, digamos assim, mas aqui a vantagem que têm é que podem entrar curtos diretamente sem ter que ser com um produto à volta ou com um produto inverso. Portanto, tem essa vantagem. Como tinha dito, não têm direito sobre o ativo subjacente, portanto, se houverem votações ou algum tipo desses eventos corporativos de uma empresa, vocês não têm direitos de voto, mas recebem, por exemplo, caso estejam longos e uma empresa paga dividendos, vocês recebem os dividendos. Eles não são chamados dividendos, eles são chamados ajustes financeiros, mas na prática recebem o equivalente na vossa conta. No entanto, caso estejam curtos, portanto, a apostar contra a empresa e essa empresa pagar dividendos, vocês vão ter que pagar aos outros investidores o valor desses dividendos. Portanto, esse valor é acreditado depois da vossa conta. Portanto, vão ter esse pagamento. É uma diferença face também a outros tipos de ativos financeiros. Portanto, lembrem-se sempre desta posição. Se estiverem longos e a empresa pagar dividendos, recebem. Se estiverem curtos e a empresa pagar dividendos, pagam, neste caso, à contraparte, que é o outro lado do vosso negócio. E, por último, existem CFDs sobre praticamente todos os ativos financeiros. Como podemos ver aqui, podemos ter CFDs sobre ações, ETFs, futuros, pares cambiais, mais conhecido pelo Forex, CFDs sobre matérias-primas, CFDs sobre índices e CFDs, hoje em dia, sobre criptomoedas ou criptoativos, como queiram chamar. O exemplo é o mesmo. Portanto, também tem sobre obrigações, mais raro, é sobretudo sobre futuros de obrigações que tem, mas também existem. Portanto, acaba por ser um produto, um instrumento financeiro bastante flexível e que pode fazer sentido para alguns tipos de negociação e tem vários fins.
e que fins são esses que podem ser usados com os CFDs? Por norma, o fim mais usado, digamos assim, será sem dúvida para fins especulativos, portanto para trading ou para outro tipo de atividade, quando os investidores procuram obter mais valias com variação de preço, sobretudo num horizonte temporal mais curto, regra geral é o horizonte temporal que é usado, não quer dizer que seja o único, portanto pode ser usado em qualquer horizonte temporal. Outra função dos CFDs pode ser para cobrir risco. Por exemplo, vocês tinham uma carteira que estava toda longa, portanto têm 10 ações que estão longos no mercado norte-americano, digamos. O mercado cai 20%, vocês podiam abrir uma posição contra, uma posição curta no índice e eventualmente proteger a exposição da vossa carteira. Como por norma estes tipos de instrumentos financeiros são alavancados, não precisam de ter muito montante disponível na vossa conta para conseguir cobrir a exposição total que têm ao mercado. Portanto, esta pode ser uma das vantagens de negociar com os CFDs também para a cobertura de risco, nomeadamente através de posições contrárias àquelas que nós temos na nossa carteira e eventualmente tentar ficar ou a 100% neutro, ou a 70%, ou a 50%, ou a 30%, ou até mais. Portanto, podemos ficar protegidos a mais do que aquilo que estamos expostos. Aí depois já não será tanto uma proteção, já estamos a tomar uma direção de mercado quase no sentido contrário, mas estes são digamos, temas para capítulos mais avançados que irão surgir ao longo dos próximos webinars desta série sobre CFDs. E por último, esta talvez menos falada, mas uma vantagem de ter alavancagem é que com o capital que temos disponível na nossa conta, conseguimos ter mais posições. Portanto, imaginemos, eu tenho 10 mil euros numa conta, se eu com esses 10 mil euros posso abrir, por exemplo, 10 posições de 1000 euros, caso o CFD, por exemplo, podia eventualmente alavancar, expunha-me 2 vezes, portanto tinha 20 mil euros de exposição e já podia ter 20 posições de 1000 euros. E nesse caso acaba por fazer sentido, portanto estamos mais diversificados, apesar da nossa exposição ser maior, depois depende da forma como gerimos as diferentes classes de ativos da nossa carteira, mas em última instância e até podemos, estando mais expostos, ter maior diversificação das nossas carteiras e acabar até por reduzir risco, em termos de risco entendido sempre como volatilidade. Atenção, que há depois outros tipos de risco. Pronto, repetindo aqui um pouco as principais vantagens dos CFDs, esta primeira parte lá está, tem todos os riscos e benefícios de perceber um ativo sem o deter fisicamente. Eu ali atrás dei o exemplo das ações, porque penso que é mais fácil, se calhar é mais palpável, digamos, para a maioria dos que aqui estão, mas vejam que muitas vezes estes CFDs, podemos ter, por exemplo, CFDs sobre futuros de matérias-primas, ou seja, o que é que isso significa? Todas as liquidações que existem desses futuros são financeiras. Portanto, na prática, à data de maturidade de um contrato futuro, o que nós vamos ter é uma mais ou menos valia financeira e não vamos ter, por exemplo, uma entrega de 1000 barris de petróleo numa morada a combinar, que seria isso, a entrega de um contrato futuro, caso a liquidação não seja financeira. Portanto, os CFDs têm esta vantagem. Portanto, são produtos muitas vezes utilizados só para negociar, portanto, alguém que tenha uma empresa de refinação de petróleo, por exemplo, tem todo o interesse em receber os barris de petróleo, mas, penso eu, a maioria de nós não tem propriamente interesse em receber 1000 barris de petróleo na nossa morada, não teríamos onde os armazenar nem fazer grande coisa com eles, e os CFDs permitem precisamente ter essa exposição ao petróleo, sem ter que ter essa questão das liquidações físicas, por oposição às liquidações financeiras. Portanto, o outro ponto bastante importante é este aqui. Portanto, os CFDs são produtos negociados em margem. Este é um dos conceitos-chave da negociação em CFDs e depois eu já irei no final saltar para a nossa plataforma para vos mostrar um pouco mais de prática, digamos assim, da plataforma, como é que vocês conseguem ver todas estas questões. Mas na prática, margem é um depósito que é necessário para abrir uma posição num produto qualquer derivado, seja CFDs, seja futuros, seja o que quer que seja. Portanto, na prática, pensa sempre, margem é um depósito, é um colateral que é necessário ter disponível para conseguirem abrir a posição. Portanto, na prática, isto significa que um intermediário financeiro
permite que o investidor se exponha a mais capital do que aquele que tem depositado para garantir determinada posição, e lá está, e este é que é o tal efeito da alavancagem. No entanto, para esta alavancagem poder ocorrer, é necessário um determinado nível de saldo, e este é o nível de margem ou garantia. Por vezes surge também margem de manutenção, colateral, portanto os termos são todos, querem todos dizer o mesmo. Por norma temos diferentes nomenclaturas, mas como disse, já lá iremos ver. Aqui há uma pergunta se o CFD replica a 100% o valor do ativo subjacente. Penso que o que está a perguntar é, por exemplo, se o petróleo subir 1%, se o CFD também valoriza 1% na mesma. Se for esta a pergunta, a resposta é sim. Se não, se puder ser mais claro, mas eu à partida penso que é isto que estava a dizer. Por norma, os CFDs são, digamos, de 1 para 1, ou seja, se uma ação da Apple hoje passar dos 100 para os 101, o CFD da ação da Apple também passa dos 100 para os 101. A questão que tem a ver aqui é depois o fator da alavancagem, portanto o retorno que nós temos sobre o montante que disponibilizamos é que é maior, e daí o fator alavancagem, mas se não foi suficientemente claro, eu peço só que aguarde até à parte da plataforma, que eu acho que às vezes é mais fácil ter o exemplo prático do que propriamente estar aqui a discussão mais teórica, mas é importante perceber estes conceitos antes de negociar, mas já lá iremos. Portanto, aqui a questão de margem ou garantia é importante, e este também é importante e é uma vantagem dos CFDs, uma vez que não temos propriedade do ativo, isto sobretudo no caso das ações, não temos custos de liquidação nem de custódia nestes instrumentos. E às vezes dá-se o caso de investidores que compram e vendem ações não se aperceberem destes custos, porque eles podem não ser passados diretamente, digamos, à superfície ao investidor, mas são incluídos, por exemplo, no custo dos comissionamentos. Portanto, estes custos existem sempre com os instrumentos cash ou spot, mas não existem com os derivados. Ver aqui, tenho aqui outra pergunta. O CFD, quando entramos longo, existe uma data fixa ou pode estar em aberto? Não, ou seja, os CFDs, depois, por exemplo, e posso-vos mostrar isso, portanto, quando temos um CFD de um índice, podemos comprar hoje e vender daqui a 10 anos, não tem qualquer problema. O que existe é, por exemplo, se comprar um CFD sobre um futuro, e imaginemos que o futuro tem maturidade para dezembro de 2022, portanto, se eu compro hoje, em dezembro de 2022 aquele futuro vai expirar e, portanto, a minha posição é fechada automaticamente. Portanto, depois posso fazer o rollover para o contrato seguinte, mas se for um CFD de uma ação, por exemplo, eu posso comprar hoje e vender daqui a 10 anos. Pronto, é os custos depois de financiamento envolvidos, já iremos ver isso, mas é perfeitamente possível, é estar alavancado, digamos assim, portanto, não tem qualquer impedimento disso. Portanto, não há um prazo, digamos assim, para abrir e fechar um CFD, a não ser num caso de um CFD sobre o futuro, como disse, tem esta questão das datas de maturidade dos contratos. Se existem custos de alavancagem, exatamente, portanto, como é na prática um custo de um CFD, existe uma contraparte financeira, neste caso o BIG, que disponibiliza o restante montante financeiro, e como é óbvio, é como se fosse um empréstimo, portanto, esse empréstimo carece de um pagamento de uma taxa de juro que no caso do BIG é transparente, pois eu já disse, na parte mais final, mais prática, já irei mostrar como é que podem ver isso tudo e calcular os custos de financiamento para manterem a posição. Pronto, aqui um exemplo mais claro, digamos, do investimento com recurso à alavancagem. Portanto, se eu estiver a negociar não alavancado, o capital necessário para abrir uma posição, ou melhor dizendo, o capital que eu tenho na conta é a exposição que eu posso ter ao mercado. Portanto, se eu tenho 10 mil euros numa conta, eu só posso comprar no máximo 10 mil euros em ações, quer seja em 20 títulos, quer seja num. Portanto, posso fragmentar as posições, ou posso comprar 10 mil euros de uma só ação, ou de um só ETF, ou do que quer que seja. Se for uma negociação alavancada, eu com os meus 10 mil euros posso me expor ao mercado em muito mais. Portanto, dependendo depois da classe de ativos, existem normas europeias que limitam aquilo que o grau de alavancagem que as corretoras podem emprestar. Portanto, pensemos no caso das ações, o máximo para uma ação é 5 vezes. Portanto, se eu tiver 10 mil euros, no máximo consigo comprar 50 mil euros de um título, sendo que posso fazer essa exposição via
apenas uma posição, como posso comprar 50 posições de 1000 euros. Portanto, era aquela tal questão da diversificação que depois estava a falar, que acaba de ser uma vantagem dos CFDs. Por norma, vê-se o contrário, ou seja, vê-se este exemplo que eu estava a dizer, alguém que tem 10 mil euros de uma conta e compra 50 mil euros de um só título. Portanto, acaba por estar não só muito alavancado, como também muito exposto a um só título. Portanto, se tivermos uma variação negativa contra a nossa posição, corremos o risco de ser sujeitos a um margin call, que é a necessidade de ter que depositar mais margem, porque aquela que nós tínhamos, portanto, mais dinheiro na conta, porque aquela que nós tínhamos já foi totalmente perdida só pela flutuação da nossa posição. Portanto, este é um ponto bastante importante. Tenham sempre atenção à gestão de risco e, regra geral, um conselho, eu não negociaria CFDs nunca sem terem um stop. Portanto, é preferível definir o risco, é preferível definir à partida o montante que estão dispostos a perder num determinado negócio, do que serem apanhados numa situação de margin call, eventualmente liquidação, e acabarem por perder bem mais do que aquilo que estavam dispostos a perder. Portanto, esta é sempre a situação a evitar com a negociação de CFDs ou qualquer produto derivado em geral. Aqui um participante pergunta se margin call só existe para CFDs curtos. Não, existe também para longos. Portanto, não importa a direção, o que tem a ver aqui é o nível da alavancagem e o facto de o mercado cair, ou neste caso, cair ou valorizar. Portanto, se for curto, se o mercado valorizar, pode ser chamada a ter que depositar mais capital, mas se tiver com uma posição longa e se o mercado cair 50%, pode ser também que ser chamado a pôr mais capital. Portanto, não há uma direção para os margin call. Eles são, digamos, para as duas direções. Aqui a situação tem sempre a ver com a desvalorização face à nossa posição. Portanto, é sempre ter alguma atenção. E pensemos neste exemplo que eu disse, eu não escrevi aqui, mas imaginemos que nós temos 10 mil euros na conta e compramos 50 mil euros de uma ação, não é? Portanto, se esta ação que eu tenho se desvalorizar 20%, estes meus 10 mil euros desaparecem. Porque 20% de 50 mil euros, que é o que eu estou exposto, são 10 mil. Portanto, eu já não tenho margem, já não tenho capital para salvaguardar, para manter esta posição aberta. Portanto, eu vou começar a receber avisos do meu banco, da minha corretora, para depositar mais capital e, no caso do BIG, aos 150%. Portanto, quando houver uma desvalorização de tal ordem na conta de um investidor, as suas posições são automaticamente fechadas para parar a perda, digamos assim. Portanto, este é sempre o cenário negro, é sempre a situação a evitar com CFDs e com produtos derivados em geral, mas neste caso estamos a referir-nos especificamente a CFDs. Exatamente, a percentagem de margin call é para curtos e longos, exatamente. Depois, a variação do margin call depende consoante as ações. Por exemplo, há de reparar que nós temos algumas ações, por exemplo, no mercado norte-americano, que emprestam de 1 para 5, mas outras só emprestam de 1 para 4 ou de 1 para 3. Portanto, isso depois é uma gestão de risco interna de cada corretora, tem a ver com a volatilidade de cada um dos ativos e, portanto, o máximo pelos reguladores europeus, no caso das ações, é 5 vezes, mas os bancos, as corretoras podem decidir emprestar menos se acharem que é mais prudente do ponto de vista de gestão de risco. Portanto, aqui há várias nuances. Se virem, por exemplo, Forex, o euro-dólar é 1 para 33, 1 para 30, quero dizer, portanto, que também é o máximo, aí conseguem mais alavancagem. Porquê? Porque, por norma, os pares cambiais são menos voláteis do que as ações. Portanto, um euro-dólar num ano normal tem uma volatilidade de 6, 7%. Se calhar, se virem uma ação da Apple, tem uma volatilidade na casa dos 20, 25%. Portanto, são cerca de 2, 3 vezes mais, o que acaba por ter que ter aqui uma gestão de risco mais prudente. Ver aqui, continuar. Pronto, os principais riscos da negociação em CFDs, como estava a dar aquele exemplo, é sem dúvida esta situação de margin call. É aquela situação que, em primeiro lugar, todo e qualquer investidor deve evitar. Daí eu ter dito, sugestão, vale o que vale, é uma recomendação, acho que é uma recomendação saudável, não abrir posições com CFDs ou derivados sem ter um stop colocado e com uma perda definida
definida à partida. Geralmente uma perda deverá cifrar-se na casa de 1, 2% do montante nominal da conta, não mais. Vejam que se tiverem, por exemplo, 5 perdas seguidas com 2%, já foram 10% da conta. Se for 10 seguidas, já são 20%. Estes números podem parecer irrisórios, mas os mercados muitas vezes são bastante correlacionados, portanto, quando as posições mexem, vão várias na vossa direção. Portanto, não é muito estranho ver estes fenómenos de 10 trades seguidas perdedoras. Portanto, pensem sempre no pior caso possível, e acho que faz sentido usar a gestão de risco nesse sentido. Se pensarem sempre no pior caso possível, nunca se vão dar mal. Às vezes, se forem demasiado otimistas, a coisa pode ser um bocadinho diferente no que diz respeito à utilização de alavancagem. Portanto, este também é um conceito muito importante. O fator de alavancagem, da mesma forma que magnifica os ganhos, também amplifica as perdas, porque vocês estão expostos ao mercado nos dois lados, não é? Portanto, este exemplo que eu tinha dado anteriormente, apesar de não estar aqui, se vocês com 10 mil euros estiverem expostos a 50 mil, vocês tiverem uma valorização de 10%, ganham 5 mil euros, que é 50% dos 10 mil que tinham investidos, mas se o ativo desvalorizar 10%, portanto 10% de 50 mil, são 5 mil euros, que é uma perda de 50 mil euros, que era o montante que vocês tinham depositados na conta. Portanto, a alavancagem exponencia os ganhos, mas também exponencia as perdas, e é esta dinâmica que tem que ser sempre muito bem gerida pela parte do investidor ou trader, para que tirem proveito da alavancagem e não acabem por aumentar muito o risco de ruína, que é o conceito técnico de gestão de risco. Portanto, este binómio que tem que estar sempre muito, muito próximo de cada um daqueles que investe com recurso a este tipo de alavancagens. A vossa plataforma para negociar CFDs é a Big24? Não, são as duas. Portanto, a Big Trader 24 só tem CFDs, a Big Global Trade tem CFDs e tem também outros ativos. Mas sim, se for só CFDs, a plataforma a Big Trader 24 é só CFDs. Um dos outros, aqui pronto, talvez não se enquadra tanto nos riscos, mas é um custo, é uma desvantagem, pode ser um risco no sentido em que é um pagamento que tem que ser sempre feito, é este, a tal questão dos custos de financiamento. Uma vez que está a investir com dinheiro emprestado, daí o efeito de alavancagem da plataforma, serão cobrados uma taxa de juros, e essa taxa de juros é cobrada sobre a exposição total. Portanto, mais uma vez, fazendo uso, quando vocês investem alavancados, o juro que é cobrado não é sobre o montante que têm na conta, mas sim sobre o montante que estão a utilizar, portanto, sobre a exposição que têm ao mercado. Portanto, imaginemos se uma taxa de juro for 3%, não é 3% sobre os 10 mil, que seria o dinheiro que tinham na conta, mas sim 3% sobre os 50 mil, que é o valor que estão expostos a mercado. Portanto, na prática, é sempre o valor é cobrado em relação ao montante que é utilizado e não ao montante que têm na conta. Portanto, pode ser aqui ainda um fator a ter em conta. Pronto, e os juros são pagos diariamente, portanto, eles são calculados diariamente após o fecho das posições. Portanto, o rollover, por norma, ocorre por volta das 5h30 em Nova Iorque. Cá em Portugal, dependendo se é horário de inverno ou de verão, situa-se ali por volta das 9 ou 9h30. Portanto, na prática, é quando fecha o mercado dos Estados Unidos, e de um dia para o outro, é esse custo de rollover, de rolar a posição de um dia para o outro, em que são cobrados os custos de financiamento. Caso, por exemplo, o investidor seja um day trader, portanto, abre a posição de manhã e fecha às 3 da tarde, não incorrerá neste custo, porque não manteve a posição de um dia para o outro. Não sei se há aqui alguma outra questão que tenham antes de eu avançar para a Big Global Trade. Eu tenho aqui algumas imagens portanto, aqui de coisas mais práticas da plataforma, mas eu vou mostrar, acho que é mais proveitoso para vocês ver diretamente na plataforma digamos assim, em tempo real. É mais fácil ver isto em tempo real do que estar aqui a ver propriamente com os slides, mas depois, caso queira, eu posso disponibilizar este PowerPoint e ficam já com as definições, com algumas explicações mais genéricas sobre o tema. Portanto, deixem-me só vir aqui
à Big Global Trade. Eu hoje vou fazer aqui uns saltos entre esta, que é uma conta real, e a plataforma de DEM para vos mostrar alguma coisa. A plataforma de DEM tem o saldo virtual e permite-me mostrar aqui algumas coisas que eu acho que são importantes mostrar, mas queria antes disso começar por, quando vocês fazem uma pesquisa, por exemplo, na plataforma, vejam que na Big Global Trade, vocês quando pesquisam títulos da Apple, têm duas opções. Portanto, nós podemos negociar Apple via EQ, portanto é o equity, aquilo que nós designamos é uma ação normal, digamos assim, ou o CFD da ação. Portanto, vejam que tem estes quadrados aqui roxo, digamos assim, e a verde no título. Eu vou começar aqui a abrir uma janela de ordens só para que vos dar aqui algum exemplo. Ver aqui e, por exemplo, vou simular aqui uma nova transação e imaginemos que isto era aquele tal exemplo que eu estava a dar ali no exemplo anterior. Portanto, esta conta não tem saldo, mas vamos imaginar que esta conta tem 10.000 euros. Portanto, eu vou querer comprar 10.000 euros de Apple, chego aqui, neste caso dólares, chego aqui, digo que quero comprar 10.000 dólares, ele diz-me, Marcelo, tens de comprar, se queres comprar 10.000 euros de Apple, tens de comprar 64 ações, ok? E vejam, pronto, ele está aqui arredondado, o número não é certo, portanto, eu na prática o que é que eu pago? Pago o custo de abertura e fecho da posição, portanto, os 18,72, e fico exposto a este valor nominal, portanto, é a exposição que eu tenho no mercado, são os tais 10.000 dólares, mais ou menos, arredondando, é este o valor da minha exposição. Portanto, fora isto, eu não tenho mais qualquer custo, quer tenha a posição aqui durante um dia, uma semana, um mês, um ano, os custos, neste caso, serão mais ou menos os mesmos, portanto, não há aqui custo de financiamento neste caso. Caso eu agora selecione aqui esta possibilidade de mudança, vejam que eu agora já estou perante a negociação de um CFD e tenham sempre atenção este símbolo aqui em cima para garantir que estão a negociar um CFD ou uma ação. Pronto, às vezes pode dar-se o caso de quererem negociar a ação e estarem no CFD, porque a janela de ordens é bastante semelhante. Mas o que é que temos aqui de diferente? Portanto, vejam, eu vou querer comprar a mesma os tais 64, o valor da exposição, portanto, o valor nominal são os mesmos, portanto, 918 qualquer coisa. Aqui o preço, ele vai flutuando mais ou menos, vai flutuando qualquer coisa. Mas vejam que este é o ponto importante. Portanto, esta questão, o impacto da margem inicial ou o impacto da margem de manutenção, no BIG nós não fazemos distinção, portanto, a margem inicial e a de manutenção são a mesma. Pode dar-se, há outros casos em que a manutenção é superior à inicial, mas para nós é igual e, por norma, em todos os instrumentos financeiros é esta a diferença. Portanto, aqui na prática o que isto está a dizer é que para eu comprar mais ou menos 10.000 dólares de Apple, só preciso de ter disponíveis na minha conta cerca de 2.000 euros. É este o valor de margem. Portanto, eu na prática uso 2.000 euros e os restantes 8 é o tal empréstimo, neste caso do BIG, para eu poder comprar 10.000 dólares de Apple. E quanto é que eu pago por isso? Portanto, neste caso, tenho aqui o custo. Portanto, 1,53 por dia, caso, como eu tinha dito, mantenha a posição aberta de um dia para o outro. Se deixar, por exemplo, a posição durante 10 dias, faço 1,53 vezes 10, portanto, pagaria 15,30 euros, neste caso dólares e 30, mais ou menos, para manter a posição aberta durante este tempo. Aqui não coloca o preço, quer comprar o limite, pronto, é irrelevante para o exemplo, percebe? Podia colocar o preço que quisesse, o limite não faz diferença, é só para perceberem aqui o exemplo da questão da alavancagem, o preço limite, ou a mercado, ou uma ordem stop, não é o ponto aqui do webinar, era só para quero explicar, quero que fique bastante presente e claro, esta questão das alavancagens acho que acaba por ser o mais relevante para este webinar, mas claro, podiam chegar aqui, por exemplo, e colocar o limite, querer comprar Apple a 150, por exemplo, ou uma coisa qualquer do género, e o valor alteraria aqui e a margem também reflete isso. Mas pronto, isso depois já são questões preferenciais, vejam logo que o juro também diminui, porque tínhamos aqui 9.800 e qualquer coisa dólares, temos agora 9.600, portanto há aqui uma redução do financiamento, porque a exposição no mercado de cada um acaba por ser menor. E vejam como é que conseguem consultar, por exemplo, os dados relativamente aos custos de financiamento da Apple e todos os outros custos. Aqui nesta janela tem esta bola com um i, se clicarem em cima,
Vejam, eu gosto sempre primeiro de começar aqui, instrumento. Portanto, ele vai-vos dizer qual é o nível de margem desta posição. Portanto, tem aqui 20%, significa que se eu quiser comprar 1000 euros, tenho que ter 200 na conta. Portanto, tem que ter 20% do montante nominal que quer comprar. É este o fator da alavancagem, portanto, o tal de 1 para 5 que acabo por ter aqui de alavancagem. Na prática, por cada 1 euro meu, digamos assim, existem outros 4 que são, neste caso, do Big e que depois terão que ser cobrados por ele. Por exemplo, a seguir já iremos ver o caso por exemplo, posso mostrar aqui, outros ativos têm diferentes requisitos de margem. Estou a ver aqui o euro-dólar, por exemplo, no caso do Forex. Vejam que, por exemplo, quando eu confirmo este grau de alavancagem, vejam que é 3,33. Portanto, se eu quiser comprar 1000 euros de euros, só preciso ter 33 euros na conta. Portanto, vejam, tem um fator de alavancagem muito maior do que as ações. Era pelaquela razão que eu tinha dito anteriormente, são ativos menos voláteis, portanto, por norma, têm direito, digamos assim, a maior grau de alavancagem, mas manter-me aqui nas ações, que acaba por ser mais fácil para a maioria de vós, penso. Pronto, depois no caso dos custos, teríamos aqui o custo, a comissão, neste caso 12,43. Neste caso a ação tem um preço superior a 10 dólares, portanto, caso supere o preço mínimo, ela depois passa a ser 3,7 cêntimos de dólar por ação. Tem aqui o custo de spread, portanto o spread a mercado, nas horas mais líquidas de negociação, por norma este spread no mínimo é sempre 0,01, horas menos líquidas pode haver aqui alguma alteração de spread, porque podemos não ter comprador ou vendedor para uma proximidade de preços tão grande. Se comprar CFDs sem alavancagem, tenho custos diários de juros. Não há CFDs sem alavancagem, ou seja, nesse caso estariam a falar de uma ação ou de um ETF spot, digamos assim. A única coisa que pode fazer é, por exemplo, controlar a exposição da sua carteira para que nunca fique acima do montante que tem na conta, digamos assim. E aí não está alavancado pela exposição, estaria depois no risco individual de cada posição, mas isso depois deixaremos para um outro episódio, digamos, mais de gestão de risco. Mas CFDs, por norma, são sempre produtos derivados e, por norma, produtos derivados são alavancados e produtos alavancados têm custos porque há alguém que empresta, digamos, o resto do fator de alavancagem. Portanto, aí, nesse caso, não teria custos, mas não estaria a negociar CFDs. O custo de transação do CFD acaba por ser muito igual ao transacionado numa ação física, mais o valor dos juros. Sim, na prática é isso, tem a questão dos juros. Pronto, agora depois tem as vantagens todas da questão da alavancagem, vantagens ou desvantagens, entenda-se, da questão de ter o fator alavancagem, que pode, por exemplo, imagina, às vezes as pessoas acabam por não pensar nisso, mas imaginemos que querem comprar obrigações, mas as obrigações são pouco voláteis para o perfil de risco que têm. Podem, por exemplo, alavancar um ativo com menos risco. E tornam-no mais volátil, por exemplo, pôr quase uma obrigação de 1 a 3 anos, que por norma não mexem muito, e dar-lhe se calhar uma volatilidade de um ETF. Portanto, para o bem e para o mal, atenção, tem sempre esta questão. Portanto, se acharem que as obrigações de 1 a 3 anos da Europa, digamos, vão valorizar, podem tentar alavancar essa vossa posição via CFDs, via um ETF de um CFD qualquer. Portanto, há vários pontos interessantes que podem ser usados para os CFDs, mesmo sem sendo só para as ações. Portanto, podem dar perfis de risco diferentes a diferentes classes de ativos. Mas pronto, aqui seria... Mas sim, respondendo diretamente à sua pergunta, é o custo de transação, neste caso como uma ação, mais o custo de financiamento. Portanto, como dizem bem, o custo dos juros, digamos assim, de manter a posição. E como é que nós vemos estes custos? Portanto, neste caso, estes custos de financiamento são calculados de diferentes formas, mediante a posição é longa ou a posição é curta. Portanto, no caso de uma posição longa, neste momento, como existe o indexante, e no caso do dólar, o indexante tem vindo a subir, à mesma forma, à semelhança do caso do euro. Vejam que neste momento a taxa de juros sobre a qual este indexante é calculado já está em 2,54, tem aqui este valor, ao qual é acrescido um spread de 3%, o que faz este valor dos 5,54. Ou seja, na prática, se eu comprar, por exemplo, 100 mil euros de Apple ao dia 1 de janeiro e fechar ao dia 31 de dezembro, digamos assim,
e esquece, imaginemos que a posição não varia, que abre no mesmo preço, eu tenho que pagar 5.540 euros dessa posição. Portanto, é o custo de financiamento, portanto, são 5,54 sobre os 100 mil euros, portanto, o valor que eu tinha emprestado, isto caso, como eu disse, mantenham a posição durante um ano, isto significa este PA, portanto, os 5,54 por ano, é esse o valor. Lá está, se só tiverem a posição de 10 dias, é calcular o equivalente aos 5,54 e fazer a conta para os 10 dias. Portanto, era aquele montante que surgia aqui embaixo, como eu estava a dizer, portanto, se forem 10 dias, é multiplicar 2,38 vezes 10, portanto, dava 23,80, qualquer coisa nessa ordem, acaba por ser o custo destes instrumentos. No caso das posições curtas, neste momento, como temos uma taxa a 2,19 e o spread é 13, o valor neste caso ainda é negativo, portanto, receberiam, digamos assim, para deter uma posição curta 0,81. No entanto, tem aqui este custo do empréstimo das ações que tem 0,50 por ano, portanto, na prática, se somassem um ao outro, portanto, dava aqui uma diferença de menos 0,31, portanto, receberiam menos 0,31 durante um ano para estarem curtos com a posição da Apple num ano inteiro. Portanto, este era o valor que receberiam. Portanto, estes juros podem ser pagos ou recebidos consoante a direção da posição e consoante os montantes que sejam efetuados. Boa tarde. Se não querer avançar, isso é providenciarmos boa informação aos clientes, em termos tanto dos produtos que oferecemos, plataforma. Se existem formas de reduzir o custo de transação em CFD, tendo em conta os volumes transacionados. É assim, por norma pode existir, essas situações são sempre bastante pontuais e são sujeitas à análise, digamos, ad hoc, tendo em conta o historial de cada investidor cá no BIG, mas sim, já se fez, mas pronto, é uma questão, digamos, de ver os volumes que estamos a falar e depois, como disse, é uma análise pontual, portanto é caso a caso, digamos assim, mas sim pode haver essa possibilidade, caso tenha interesse, depois pode entrar em contacto connosco diretamente, mais para essa questão específica, para se analisar, digamos, o seu caso específico, se for diretamente consigo, e teremos todo o gosto em analisar essa situação. Ver aqui, portanto, mais ou menos a questão era esta. Eu agora vou saltar aqui para a conta demo, para podermos dar aqui umas ordens, para também vermos o funcionamento um bocadinho mais prático, digamos assim. Vejam que isto é uma conta que tem cerca de 100 mil euros virtuais, não é? Portanto, lá está, no máximo, se eu quisesse comprar, se eu chegar aqui, por exemplo, vou fazer o exemplo contrário, e penso que vocês já perceberam, mas para ficar mesmo patente e claro, imaginemos que eu chego aqui e digo eu quero comprar 150 mil euros de Apple, portanto, vou fazer aqui a ordem, ele dá-me o valor nominal de 149,19, mas diz-me que eu só tenho saldo na conta. À partida, se esta demo estiver boa, esta ordem será rejeitada, e exatamente, portanto, eu não tenho numerário suficiente para efetuar esta negociação, portanto, ele diz que reveja as ordens, portanto, veja na prática, veja qual é o saldo que tem disponível para negociar. No entanto, caso eu queira fazer via CFD, portanto, vejam, eu vou dar a tal ordem, portanto, verificar aqui a questão dos custos, eu sei que ele vai me pedir 20% de margem, portanto, na prática, eu se quiser comprar 150 mil dólares de Apple, eu só preciso ter 30 mil euros na conta. Vejam que é este valor que está aqui, portanto, 29.911, estou a arredondar números redondos, que é para ser mais fácil os tais 30 mil euros, é este o montante que eu tenho de ter disponível para estar exposto a 150 mil euros. Portanto, eu agora vou dar aqui uma ordem, pode ser a mercado, que é para ela entrar já, colocar ordem, não vou colocar stops, portanto, vou contra aquilo que eu estava a dizer, mas é só para isto ser mais rápido e dinâmico. Confirmar, a ordem está colocada e eu agora venho aqui ao menu de conta e vejam que eu tenho, e este menu é bastante importante quando negociar em casa, negociei na Big Global Trade, da exposição absoluta, este é o menu que têm que estar sempre a controlar. Porque neste momento, por exemplo, este é o vosso fator de alavancagem para a conta toda. Vejam, em teoria tinham 100 mil euros depositados na conta, portanto o tal cash
que estava aqui, seriam estes 99,63, porque daqui já foram deduzidos os custos da comissão desta posição, mas vocês estão expostos ao mercado em 150. Portanto, há aqui 50 mil euros que são a mais do que aquilo que vocês têm na conta. E é este fator de alavancagem, percebem? No entanto, vocês só usaram 30 mil euros. Portanto, vocês com 30 mil euros da vossa conta, vejam que era 100 menos os tais 30 que dá estes 70 que estão aqui, vocês com 30 mil euros estão expostos em 150 mil euros no mercado. É este o fator de alavancagem que os CFDs permitem explorar. Agora, como eu disse, vocês podem ter este tipo de exposição com uma só posição. Sinceramente, não é recomendado, é sempre preferível ter várias posições mais pequenas, ou podiam ter aqui, por exemplo, 15 posições, se calhar de 10 mil euros, estavam alavancados na mesma, mas tinham mais diversificação. Portanto, acaba por ser depois um bocadinho diferente a forma como se expõe a mercado. Por exemplo, agora posso dar aqui outro exemplo, vou pegar aqui na Amazon, vou pôr um ETF, penso que os ETFs acabam por, posso pôr aqui, sei lá, o SPY, portanto o ETF do S&P 500, vejam que tem o CFD sobre este ETF, mas também tem o ETF normal, nós aqui queremos o CFD. Chego aqui, vou dar uma ordem novamente e desta vez quero comprar, pode ser outros 150 mil, à partida tenho saldo na conta, portanto 378 ações, vou aqui dar uma ordem a mercado, portanto verifico os tais custos, vejam que preciso na mesma de 30 mil euros para abrir esta posição e ainda tenho aqui 70 mil disponíveis, portanto dar ordem a mercado, e está ela efetuada. Tenho duas posições neste momento e vejam que a minha exposição já são mais ou menos 300 mil euros a mercado com 100 mil euros na conta. Portanto, eu aqui já estou alavancado em cerca de 2 vezes. Portanto, tenho 100 mil euros na conta, mas tenho 300 mil no mercado. Portanto, se estas posições começarem a valorizar, imaginemos que agora os meus 300 mil euros valorizam 10%. Tenho uma mais-valia de 30 mil euros. Ora, 30 mil euros são 10% sobre o montante da alavancagem, mas neste caso, seriam cerca de 30% ou 33% do montante que eu tenho, portanto, do meu dinheiro. Portanto, é este o fator de alavancagem que a negociação com o CFDs permite. Portanto, lá está, vou voltar a repetir, se estes 300 mil euros valorizarem 10%, fico com 330 mil euros. Fecho essas mais-valias, tenho 30 mil euros. 30 mil euros é 10% de 300 mil, mas é cerca de 30% de 100 mil euros. Portanto, é aqui um retorno muito maior, é um retorno cerca de 2 vezes maior do que aquele que eu teria conseguido com apenas o dinheiro que tenho na conta. Pronto, como é óbvio, depois teríamos que deduzir daqui os custos de financiamento, tinha a ver com quanto tempo é que mantinham as posições abertas, mas à partida não teriam um custo de financiamento, mesmo que o custo de financiamento seja, por exemplo, os tais 5,54 ao ano. Se vocês num ano tivessem 33% de rentabilidade, subtraíam esses 5%, portanto acabariam com uma rentabilidade na ordem dos 27%, 28%, que é bem maior do que aqueles 10% que conseguiriam se fossem só via este instrumento cash. Agora, quem diz conseguir a mais-valia também diz a menos-valia. Portanto, se houver uma desvalorização de 10% sobre estes 300 mil euros, lá está, vocês aqui perdem 10%, mas no vosso cash acabam por perder 30 mil euros de 100 mil, portanto cerca de 30% da vossa conta, mais os custos de financiamento. Portanto, na casa ficariam a rondar os 35%, pronto, números gordos e redondos, mas na prática é este aqui o conceito. Quando negociam com alavancagem, tenham sempre aqui atenção a esta janela da exposição absoluta que têm na vossa carteira. Eu diria que é o que mais devem monitorizar. A outra coisa que devem monitorizar de forma bastante próxima é isto aqui em baixo. Eu penso que conseguem ver bem, é esta questão da utilização de margem. Portanto, este era aquele tal caso na Big Global Trades, se este valor aqui agora está a 59,82, se ele chegar aos 100, vocês recebem uma comunicação a dizer que já estão-se a aproximar de um limite de margem. Portanto, basicamente, estão a ficar sem saldo na conta para cobrir as desvalorizações na carteira que possam vir a ter.
aos 125 recebem outro aviso para, pronto, caso ou começar a fechar algumas posições ou então depositar mais capital para reforçar este saldo de conta e diminuir aqui a utilização de margem. Aos 150%, como tinha dito no início do webinar, as vossas posições são todas executadas, portanto as perdas que lá estiverem vão ser liquidadas, e isto é para quê? Para salvaguardar danos piores, digamos assim, mas basicamente perdem o montante todo que tinham lá na conta. Não, à partida nunca irá haver situações de descoberta, portanto perderem mais do que aquilo que têm na conta, mas pelo menos a totalidade. Portanto, neste caso, se isto fosse uma conta real e se tivéssemos aqui um margin call aos 150%, uma execução, perderiam 100 mil euros, que era a vossa totalidade da conta. Portanto, muita atenção a este número. É sempre saudável, diria, tentar manter este número abaixo dos 50, no pior dos casos ali até aos 75. A partir daí eu diria, tenham alguma atenção, eventualmente começar a reduzir a exposição em algumas posições. Portanto, tenham alguma atenção sempre a este valor da margem, que acaba por ser o mais preocupante, a meu ver, diga-se de passagem, no que diz respeito à negociação de CFDs. Qual o horário de fecho? O TC mais 1, portanto este é o nosso, considerado para o débito de crédito. Ele diz-lhe aqui, era aquilo que eu estava a dizer, depende do horário de verão ou de inverno, mas é após o fecho dos Estados Unidos. Ele aqui não tem o UTC, deixe-me confirmar. Mas é 9, 9 e meia, dependendo do horário. Deixa-me ver aqui onde é que ele está. Pois é que ele não tem, mas basicamente são as 17 norte-americanas. É o que é, portanto, é as nossas 9 horas da noite. É quando ele considera de um dia para o outro o rollover, e pronto, e aí é que tem a tal questão da cobrança dos custos de financiamento. O que é que temos aqui mais? Eu penso que mais ou menos ficou esta primeira fase. Não sei se há alguma questão de âmbito mais prático que queiram ver esclarecido. Eu penso que, pronto, é sempre um bocadinho rápido para também não tornar estes webinars muito extensos, mas se houver alguma dúvida, sintam-se à vontade para colocar agora. Pré-market ou post-market não tem acesso, portanto é só mercado. Mercado aberto, entenda-se. Não conseguimos nem pré nem pós. Uma questão importante e prática, vejam que, por exemplo, vou usar agora aqui, pode ser a Amazon, e esta é uma questão importante. Vejam que, no caso de darem as ordens, e uma vez que os CFDs permitem vendas curtas, isto é uma ação normal, digamos assim, portanto, se vocês chegarem aqui e disserem que querem vender 100, se colocarem a ordem, vou pôr a mercado para ver se ela entrava, vejam que isto vai dar erro, porque vocês não têm de facto ações, não é? Portanto, uma ação, se eu quiser vender, eu tenho que as ter primeiro. No caso da negociação em CFDs, e por isso é que convém ter alguma atenção aqui se estamos perante a negociação de um derivado ou na negociação de uma ação, é que se eu der aqui uma ordem de venda a mercado, isto abre-me uma posição curta. Portanto, ele vai-me abrir uma posição contra, digamos assim, a Amazon. Basicamente estou a dizer que a Amazon, acredito que a Amazon vai desvalorizar. Eu vou dar aqui essa ordem. Vejam que ela entra, e portanto eu estou curto em Amazon, e vejam que aqui a forma como ele até fica esquematizado portanto, posições longas são positivas, digamos assim, vendas curtas têm o menos, vejam este aqui, o menos 100, portanto eu na prática shortei, vendi curto 100 ações, portanto estou a apostar contra uma determinada empresa ou um determinado índice ou o que quer que seja que possa aqui estar interessados em vender contra. Este é um ponto importante, não façam cuidado com as vendas curtas nos CFDs a pensar que estamos a vender uma posição que temos, porque na prática são vendas curtas. Depois, eu acabei por não me focar, fiquei mais nas ações, mas vejam, por exemplo, estes índices são CFDs sobre índices, e têm aqui níveis de alavancagem completamente diferentes. Vejam, para este índice do S&P 500 necessitam de 5% por exemplo, de requisito de margem, portanto permite-vos cerca de 20%, alavancagem de 20 vezes,
pode ser uma vantagem, não tem, é negociação a spread, portanto não tem comissão. Para aqueles que queiram, digamos, um trading mais ativo, pode fazer mais sentido negociar, por exemplo, estes CFDs sobre índices do que propriamente, imaginemos, o SPY, que é o ETF do S&P 500. Porquê? Porque não só tem a comissão de negociação, como tem acesso a menos alavancagem. Portanto, aqui só tem 5 vezes de alavancagem, no outro tinham 20 vezes de alavancagem. Portanto, aqui podem enquadrar um bocadinho os CFDs também de acordo com o estilo e perfil de investidor de cada um de vós, se é um horizonte temporal mais curto, mais especulativo e que requer mais alavancagem, ou se por outro lado uma posição de maior prazo, em que queiram ter uma maior exposição ao mercado, não só como forma de diversificação, ou como forma de ou só como forma de ter maior exposição. Ver aqui algumas perguntas. Sim, pode fazer parciais. Portanto, se tiver 1000 CFDs de uma ação, pode vender, pode dar ordens parciais. Ela aqui na demo, eu penso que ela não consegue. Deixa-me ver se eu consigo. Eu, por norma, deixo aqui, mas eu escondo este. Não gosto de ter aberto, acho que rouba muito espaço, mas tem aqui. Ele tem aqui a possibilidade. É exato na. Deixa-me ver se ele precisa. Se eu tenho aqui. Fechar a posição, mas é que ele assim fecha-me toda. Ele aqui não me deixa, mas na real consegue fazer parciais disto. Ou seja, desta forma consegue, imaginemos aqui tínhamos, são 1000, conseguia fazer isso. Portanto, fechar as tais 500 que pretendia. Assim é possível. Ou será que aqui dá? Deixa-me ver aqui, mas eu acho que a demo não. Pois a demo não deixa. É exatamente, ele depois só me deixa ganhos ou perdas, não consegue fazer isso. Em última instância, ele vai ficar, abre-lhe um curto, digamos assim, e se não tiver stops, ele depois no dia a seguir fecha. Portanto, tinha ali tem a ver com o netting, mas isso depois era outra questão. Quando fecha a exposição, as outras 1000, depende, é isso que eu estou a dizer. Portanto, há duas opções quando negociamos. Está aqui nestas configurações da plataforma. Tem aqui, deixa-me ver agora onde é que eu encontro. Exatamente, é isto aqui. Aqui tem posição após deduções. Há uma que é liquidação em tempo real. Acho que é isto que aparece. Deixa-me ver o que é que aparece. Esta é uma real, é mais fácil. Também diz depois deduções. Ou seja, se quando tem a compensação em tempo real ativa, que agora, aqui está desativa, o que acontece é, por exemplo, imagine está longo em 1000, se shortar 500, na prática fica com 500, ele fica com 500 positivas, digamos assim. Portanto, há ali metade que se fecha, digamos assim. Se tiver isto ligado à compensação em tempo real, o que acontece é que elas acabam por a posição fecha, portanto assume que não quer ter as duas posições em aberto em simultâneo e fecha a direção contrária. Portanto, acaba por ser um bocadinho à escolha do investidor. Por norma nós temos aqui desligado, mas depende daquilo que pretenda fazer com as suas estratégias de investimentos. Elas acabam sempre por fechar, porque mesmo que fique com um curto e com um longo aberto ao mesmo tempo, se não tiver nenhum stop ou nenhum take profit, no dia seguinte, após o rollover, essas duas anulam-se e fecham. A liquidação em tempo real, como o próprio nome indica, a posição fecha em tempo real assim que mete uma posição inversa em mercado. A diferença é só quase o rollover de um dia para o outro. Pode dar jeito, por exemplo, imagine que durante o fim de semana, imagine que tem 500 ações e durante o fim de semana vai sair uma notícia importante que já sabe isso de antemão. Põe uma posição curta, desativa a liquidação em tempo real, fica com o longo e com o curto durante o fim de semana e caso haja um spike em gap ou o que quer que seja, tem sempre as duas posições, portanto, em última instância, sai um bocadinho menos abalado desse eventual movimento mais adverso na sua posição. Mas, como disse, depois depende um bocadinho, como disse, depende um bocadinho daquilo que procura fazer. Portanto, depois, se quiser, podemos falar com mais singularidade para a sua pergunta, para também ver o que é que estava a falar, que acaba por ser mais fácil, mas sim, é possível isso que estava a dizer.
Não sei se tem mais questões entretanto que queiram ser esclarecidas. Não? Assim sendo, vou dar por terminado este primeiro episódio desta introdução à negociação dos CFDs. Nas próximas semanas, como disse, iremos continuar esta série. Portanto, irão haver outros webinars com outras temáticas para a utilização de CFDs. Iremos falar, por exemplo, de carteiras com dividendos via CFDs, trading com estes instrumentos, também com CFDs, gestão de risco. Portanto, há de ser uma série a fazer durante as próximas semanas. Este foi digamos, o episódio base. Espero que tenham ficado bem sabidos, digamos assim, estes conceitos centrais da negociação em CFDs. Aqueles que queiram receber a apresentação deste PowerPoint, digam-me, por favor, na caixa de mensagens, deixem só o vosso e-mail, que eu depois no final vejo e envio para todos os que pedirem esta apresentação. E, claro, se tiverem alguma dúvida, entretanto, sintam-se à vontade para também entrar em contacto connosco, termos todo o gosto em ajudar e esclarecer qualquer dúvida que tenham. Portanto, não havendo mais questões, desejo-vos um resto de boa tarde e, como sempre, bons negócios.